muito boa no que se refere ao Pedro e deve ser a nova contratação do Flamengo. Tem gente que está dizendo que ele vai jogar no Flamengo, chega na sexta-feira, como certo. Um negócio fechado. O Flamengo vai tê-lo por empréstimo até o final do ano e depois do final do ano tem um acordo para que o Flamengo possa comprá-lo ou não, dependendo aí dos acertos que serão finalizados entre o Flamengo e a Fiorentina. Vai sair de um banco, vai para o outro. Como assim? Ele vai sair de um banco na Itália e vem para o banco no Brasil. Porque se o Gabigol realmente continuar no Flamengo, Pascoal, o Pedro não é esse jogador versátil que pode jogar pelas beiradas do campo. Ele vai ser banco do Gabigol. Eu vou falar só uma coisinha para você. O Pedro vindo para o Flamengo na sexta-feira, deve chegar ao Brasil na sexta-feira para assinar contrato. O Gabigol vai começar a pensar que vai começar a se sacudir. Porque vai ter alguém para jogar naquela função. Mas aí não é com ele, mas o perde a vaga pro Pedro, nem a pau. Mas o Pascoal, você não acha? Ele vem, se o Gabriel ficar, ele vem para ser reserva, Pascoal. Ele vem para ser reserva e para atuar bastante, porque o Flamengo esse ano vai precisar de elenco grande. Mas se sacudir em que sentido? Mas se o Gabigol é um dos caras que mais joga. Mas tem que ter convocação. Ele não é jogador do Flamengo. De repente ele pode ir para a seleção brasileira, entendeu? E a Copa América e os campeonatos não param. Mas o Gabigol não é jogador do Flamengo ainda. Não, mas está bem encaminhado. Enfim, o Pedro outra está coisa, chegando. Eu acho que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, ele vai manter essa linha de atuação, de não poupar jogador toda hora, mas de vez em quando ele vai poupar, sim. De vez em quando ele vai poupar. Não, ele não tira todo mundo. A intensidade desse primeiro semestre, a exigência desse primeiro semestre é muito grande. Né, com Libertadores, com Copa do Brasil. Copa do Brasil não, né? Copa do Brasil é só mais tarde. Só mais tarde, só. Tem o Campeonato Carioca, tem verão, tem calor, né? Isso é importante. O Flamengo, o Jorge Jesus não enfrentou um verão brasileiro. Mas tem verão pra todo mundo. Oi? Não, eu tô falando pra necessidade de girar jogador. Em março? Tem assim, o que no ano passado muito pode jogador fez... machucar, pode jogador... Entendeu? É isso? O que no ano passado pra mim fez muito o Jorge Jesus em não tentar poupar o time é porque ele via que tinha um déficit técnico em relação ao time titular do banco. Exatamente, também isso. Então, assim, vou tentar ao máximo com esse time, porque a substituição imediata não é do mesmo nível. Não era filosofia. Não, era também, Pascoal. Era também, mas ao mesmo tempo tem uma explicação. Agora, pode ser um pouco diferente, porque ele perde um Pablo Mari ou um Rodrigo Caio, ele tem o Gustavo Henrique, que é um cara do mesmo nível, não cai nada. Chega o Thiago Maia, do mesmo nível do Arão pro Gerson. O Pedro Rocha, se não é do mesmo nível, mas muito aproximado do que é o Bruno Henrique, do que é o Gabigol. Pedro. Jogador. Pedro, sai o Michael. Michael ainda. Então, assim, hoje ele tem uma diversidade de bons jogadores que mantém o Flamengo nessa rotação de escalação. Claro que ele deve pelo menos manter uma base de 5 a 6 jogadores, mas esses outros 4, 5 que entram, não mudam em nada o padrão. E dá pra escalar time também, Fascicani, em função do teu adversário. Claro. Tem jogo aí que dá pra você colocar o Diego em vez de botar o Gerson de volante. Dá. Né? Vai ter jogo que talvez seja melhor colocar sei lá, o Michael, Pedro Rocha, em vez do Bruno Henrique. Eu jogo os dois, o Michael, Pedro Rocha mais um. E o Pedro. Ele passa a ter mais opções. Então a gente vai ver um Flamengo que vai variar mais esse ano por conta do que o Fascicani está falando. Primeiro, da necessidade dos muitos jogos que o Flamengo vai fazer e porque tem um banco melhor. Um banco melhor, você põe os caras para jogar. Então, mas pro Pedro, Pascoal... Nessa coisinha, situação, é uma coisinha simples, né? O Flamengo está contratando jogadores de muita qualidade, sim, com alta possibilidade de aproveitamento. E Vitinho e Berril? Não, mas o Vitinho, Pascoal, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma para poder fazer uma análise, porque por mais que a torcida do Flamengo ainda tenha a recente lembrança da final do Mundial, quando ele e o Lincoln entraram e mataram o time do Flamengo, mas aí a culpa também foi do Jorge Jesus. Mas o Vitinho, na temporada passada, tem até um gráfico aí mostrando o comparativo dele com o Michael, naquele aplicativo no SofaScore, para que você possa fazer realmente uma leitura do que foi o Vitinho na temporada. O Vitinho, ele demorou menos tempo, comparado ao Michael, para participar de um gol. É claro, a gente tem que analisar que o Michael era titular do Goiás e o Vitinho era reserva do Flamengo. Porém, se a gente fizer aí minuto a minuto de cada um, o Vitinho, ele foi mais efetivo. Ele foi mais efetivo que o Michael. Ele demorou menos tempo para participar de um gol, seja dando assistência ou fazendo gol, do que o próprio Michael. É claro que o Flamengo ele tem uma equipe mais qualificada e isso também ajuda. Porém, o Vitinho ele teve a sua importância dentro do time também. Então, com relação à montagem do elenco, o Flamengo está perfeito. O Flamengo ele tem que reforçar as peças aí que ele pode
onde ele veja talvez uma carência, ele tem que buscar jogadores aí que possam preencher essa lacuna aí. Claro, manter a qualidade do titular é difícil, mas aonde o Flamengo puder realmente se reforçar, ele tem que fazer. Agora, diante do Pedro, eu só acho complicado para um jogador que está no banco da Fiorentina vir para o Brasil e ficar no banco também. Uma coisa é o Gabigol, quando ele voltou realmente do futebol, ele estava em Portugal quando ele veio para o Flamengo, né? Ele estava na Itália, depois foi para Portugal, depois ele retornou. Do Santos ele foi para o Flamengo. Então, é um cara que precisava realmente se estabilizar e ele conseguiu jogando. O Pedro, para ele, seria interessante também jogar. É claro que se o Gabigol não renova, decide ficar na Europa agora, o Barcelona me quero ir pro Barcelona. O Pedro, ele vai ter caminho livre. Ele é o 9 que o Flamengo precisa. Porém, se o Gabigol numa dessa aí renova o seu contrato com o Flamengo, o Gabigol é mais jogador que o Pedro. E o Gabigol, ele é fominha no bom sentido. Ele quer estar sempre em campo. Assim como o Bruno Henrique também. Então é uma situação que pro Pedro não sei se é tão boa assim. Eu estou lendo aqui na matéria no Calcio Mercato, está dizendo, inclusive o texto abre assim: Pedro é sem dúvida o grande fracasso do mercado italiano de transferências, não apenas da Fiorentina, dadas as altas expectativas do brasileiro, que acumulou apenas alguns minutos na Série A, do campeonato italiano, sem deixar lembrança de sua passagem. Depois de muitos problemas físicos e das dificuldades normais de aclimatação, ele está retornando ao Flamengo. Segundo eles estão dizendo aqui, o acordo já foi fechado, um empréstimo de 1 ano, com o passe fixado em 14 milhões de euros. Segundo o Calcio Mercato, o negócio está fechado. Então, ali quando a gente escreve ele, Pedro muito perto do Fla, estou dando só uma informação do Calcio Mercato. O Calcio Mercato dá o negócio já como concretizado. O Pedro não fez gol, Calcio Mercato, que é uma parte da Gazeta dello Sport que analisa as negociações que são feitas, né? É um site lá de... Deve se apresentar, deve chegar ao Brasil sexta-feira. Então, isso que eu volto a falar. Segundo o Calcio Mercato, o negócio está fechado. Sim. O negócio está fechado. E o Pedro em campo não venceu na Fiorentina. Nos 4 jogos então, esse é o outro mistério. Por que o Pedro não jogou nada na Fiorentina? 3 derrotas e um... Essa é uma coisa... Eu acho que essa história do Pedro, essa história do Pedro, pra mim, é igual a história do Matheus Fernandes. Não é possível. Os caras gastem 11 milhões de euros. Em um ano. O menino joga alguns minutos, e a Fiorentina desiste dele. Tão rapidamente. Abruptamente, não interessa mais. Como assim? O que aconteceu? Tem 11 milhões, esses caras têm que jogar. O que aconteceu? Não é saber o que precisa fazer para jogar. Será que ele chorava a noite inteira? Só não está entendendo isso totalmente, senhor Mano, porque está emprestando. Então, de repente, pode ser... O preço do passe fixado em 14 milhões. Mas, gente, ele vai voltar. Mas é estranho mesmo. Mas se ele saísse da Fiorentina para jogar na Espanha, para jogar na Alemanha, sabe, ele estaria se aclimatando ainda mais ao futebol europeu e ao continente. Ele vai retornar para o Brasil, retornar às origens. Que ganho ele vai ter aqui para chegar e na Fiorentina e jogar? Uma volta. Entendeu? Mas esse texto alguém pode falar, mas o Gabriel fez a mesma coisa. É verdade. Semelhante, enquanto o Gabriel saiu de lá, né? O Gabriel também sai de lá, mas o Gabriel tinha participado de uma temporada pela Inter. Foi emprestado depois, em seguida, ao Benfica. Aí ele volta para o Santos. O Gabriel teve oportunidades. Deu-se tempo a ele. E ele não provou nada lá. Aí ele vai se reencontrar no Brasil. Agora o Pedro teve minutos. 304 minutos. 304 minutos em um ano. Em um ano? Ele foi negociado quando? Na metade do ano, né? Na metade do ano, praticamente, né? Eu acho isso... Foi na metade do ano? Metade do ano, Não deu nenhuma temporada. Não dá. E esse menino está sendo devolvido ao futebol brasileiro. Alguma coisa estranha tem, gente. Não é possível. Às vezes a gente tem que ter muito calma. Não é possível. Quando eu falei isso semana passada, eu tenho dito isso frequentemente. Nós aqui, às vezes, supervalorizamos atletas que são de muito bom potencial, mas que ainda não estão no padrão que a realidade nós espera. Que supervalorizamos? Não. A Fiorentina pagou 11 milhões por ele. Sim, mas assim, mas isso muito 7 milhões. Não, mas isso muito potencializado pela mídia que o Brasil gera ninguém em cima. Ninguém contrata jogadores porque o Fox Sports Radio chegou aqui e falou que o Pedro é o maior centroavante do mundo. Não, tô dizendo isso. Tem nada a ver. A mídia ajuda. Eu acho o Pedro um bom jogador. Ajuda muito também. Bom centroavante. Nós aqui, nós aqui às vezes acabamos sabe,
nós podemos supervalorizar. Supervalorizar. Mas a Fiorentina pagou 11 milhões. Existe uma grande carência em relação ao nosso futebol. Só para te ajudar. O Flamengo queria pagar 12 milhões de euros. Tá bom, eu sei. 12 milhões, só tô e não dizendo vendeu. Que... Tá bom, então não foi a imprensa que supervalorizou. Tá bom, não foi a nossa opinião. Quem supervalorizou é quem quer comprar. Até 6, 7 meses que o Pedro é um baita jogador. Entendeu? Jogador convocado para a seleção brasileira que se machucou antes de ir para a seleção. Acho que é um bom jogador, assim como o Paquetá era um bom jogador, assim como o Vinícius Júnior era um bom jogador, assim como outros que têm surgido, eles são bons jogadores. E que vão precisar ser provados dia a dia para ganhar um status de superastros. Esses valores astronômicos que estão girando em torno de jogadores, isso é algo assustador. Ainda mais aqui no Brasil, mas 45 milhões em Vinícius Júnior, em 45 milhões no Rodrigo e 35 milhões em Paquetá. Eu tô achando assim, as coisas estão perdendo muito o rumo naquilo que os garotos têm feito. Porque são atletas que jogam pouco tempo, né? Com o potencial que você olha, não, o menino tem qualidade, mas, sabe? Não acho muita coisa. 11 milhões no centroavante que era os clubes europeus. Exatamente. É dinheiro de pinga pro time. Lógico. Bem, não necessariamente dinheiro de pinga. Eu acho que para nós aqui são atletas que têm sido colocados num pedestal, sem ainda ter provado dentro de campo muita coisa. Existe também, por outro lado, uma carência... Mas eu volto a dizer para você, não é só a gente, eles ao contratarem, eles também estão fazendo a mesma coisa. Sim, por isso que eu estou assustado. Então, são duas vias. Quanto o clube suíço vendeu o Matheus Cunha pro Leipzig? Vendeu por cerca Sabe de por que, 11 milhões. O Matheus Cunha, quando jogava no Curitiba, ele foi vendido pro clube suíço por 500 mil euros, alguma coisa do tipo. Depois foram 15 Ele ficou uma temporada lá, uma temporada e pouco, e foi vendido para a Alemanha. Sim, mas... Então arrebentou e é um cara jovem. Sim, jogou bem, mas ele... Eu acho que ele tem que valorizar o nosso Só que produto, assim, sim, tem uma diferença muito grande entre você estar no Brasil, que hoje é uma condição muito atrasada, ainda mais o Pedro que estava no Fluminense com enormes dificuldades, com um técnico que naquela ocasião na mão do Pedro jogava completamente diferente do que hoje é a realidade do futebol, tanto é que depois foi jogar no Flamengo, foi treinar o Flamengo no ar-condicionado, que era o Abel. O menino já no futebol da Suíça, hoje o futebol da Suíça, ele é praticamente uma fábrica de técnicos e também de jogadores que estão sendo importados para o futebol da Alemanha, assim como a própria Áustria. Então os dois vizinhos ali do futebol alemão também estão se desenvolvendo para fornecer material, massa bruta para o futebol local. Massa bruta está na Argentina. Né? Então assim, você tem hoje uma linha completamente diferente de adaptação e de estrutura do que é o Brasil. Nós aqui estamos bem distantes da atual realidade. É óbvio que nós estamos longe da Europa. Bem distante, na linha de pensamento de futebol, não na linha geográfica que só se Não. né? Eu tô falando da linha de pensamento mesmo, de estrutura tudo, tática. Pascoal. Então assim, agora, mas eu não acho que o Pedro saiu daqui porque nós dissemos que ele era muito bom jogador. O Pedro não saiu daqui custando 11 milhões de euros porque eu acho que o Pedro é um baita centroavante. O Pedro, quem pagou foi a Fiorentina. Quem pagou foi a Fiorentina. Eu acho que o Rodrigo Góes é um baita jogador, mas eu não paguei 45 milhões de euros por ele. Quem pagou foi o Real Madrid. Claro, o Paulinho foi jogar na Alemanha, não fui eu que paguei 8 milhões de euros para levar o Paulinho. Porque nós achamos eles bons jogadores, mas eles podem não render lá. Isso faz parte do ser humano. Mas a maioria não está rendendo, cada vez menos tem rendido. Mas isso faz parte de uma grande cada conjuntura. Vez menos tem rendido, Pascoal. O aspecto pessoal tem que ser levado em consideração. Cada vez menos. O aspecto só físico, técnico. Não é toda hora. Tudo tem que ser colocado num time. É um time inteiro de jogador que não está rendendo lá. Alguma coisa tá errada, a formação aqui tá errada, os caras estão saindo cada vez mais cedo. A formação não tá errada. Claro que tá, é óbvio que tá errado. Você pode reclamar do Vinícius Júnior, a seleção sub-20 do Brasil